E aí, galera? Um, Queria contar um pouquinho pra vocês de uma experiência que me aconteceu hoje e que aprendizado que eu tirei disso, né? Eu sempre fui uma pessoa que foi contra o senso comum. Eu sempre tive esse pensamento de que eu não concordava com o senso comum, porque eu não gostava de fazer pessoas caberem em formas. Eu sempre usei uma frase que eu não sei se é minha ou se eu ouvi em algum lugar e comecei a reproduzir isso em algum momento, mas tinha uma frase que eu dizia que cada ser humano é um universo. Então eu achava muito ridículo a gente querer colocar as pessoas dentro de determinadas formas, né? Que a gente acabava ouvindo no senso comum, a gente acabava ouvindo as pessoas dizerem que era o certo, né? Formas sobre relacionamento, formas sobre como você tem que seguir sua vida profissional, formas de como é que você deve ser na família, com seus amigos, enfim. Existem esses padrões de comportamentos que a sociedade impõe e que a gente, mesmo quando a gente vai contra isso, a gente acaba internalizando certos padrões, mesmo quando a gente não gosta, mesmo quando a gente não concorda, a gente acaba internalizando esses padrões, né? E eu nunca tinha percebido que eu vivia a minha vida com esses padrões de funcionamento até agora, até eu entrar de cabeça no autoconhecimento e na espiritualidade, e então perceber que por mais que eu sempre achei que eu era rebeldinha e que estava indo contra a maré, na verdade eu estava seguindo muitos padrões, né, de funcionamento, ainda assim, ainda na minha cabeça. Eu não impunha isso às outras pessoas, eu nunca tive um comportamento de impor isso a outras pessoas, mas eu tinha isso comigo. Então, pra mim tava ok se as pessoas fazem o que você quiser da sua vida, contanto que você seja feliz, né? Sempre foi meu lema, assim, as pessoas precisam ser felizes. E não importa o que elas vão fazer. Só que pra mim, eu sempre fui muito autocrítica, né? Eu sempre quis a perfeição pra mim. Né? E aí vem um monte de questão de infância, em questão de relacionamento com pai e mãe, né? Que reforçavam esse comportamento de que eu precisava ser perfeita para ser amada e para ser aceita. Então eu acabei me comportando assim por muito tempo na minha vida, né? E eu achava que eu só me comportava dessa maneira comigo mesma, não com outras pessoas. Eu não achava que eu impunha esse padrão de perfeição às outras pessoas. Eu sempre achei que isso era uma coisa pra mim. E aí eu tive uma experiência hoje com duas pessoas que eu gosto muito, que eu amo. E as duas pessoas acabaram conversando comigo, me fazendo perceber. Uma falou diretamente comigo assim, porque eu reclamei de um comportamento que essa pessoa tinha comigo e ela virou pra mim e falou assim, mas isso sou eu. O problema é que você não consegue aceitar quem eu sou. O problema é que você quer impor uma coisa que tá na sua cabeça. E eu não consigo ser essa pessoa, porque eu sou essa pessoa. E aí aquilo me fez pensar. E uma outra conversa que eu tive com uma outra pessoa, ela não disse diretamente isso pra mim. Derrubei coisas, desculpe. Ela não disse diretamente isso pra mim, mas ela, de certa forma, na conversa que a gente teve, ela acabou dizendo pra mim, acabou fazendo com que eu entendesse que eu tava querendo que ela se comportasse de uma forma perfeita, dentro das possibilidades dela, mas perfeitamente, porque na minha cabeça você só é amado e valorizado quando você é perfeito. Quando, na verdade, outra parte de mim, outra parte do meu ser, na verdade, né? Porque quem acha que pra eu ser amada e aceita eu preciso ser perfeita é o meu ego, né? Não sou eu. Então, o meu eu superior sabe que não é verdade, sabe que as falhas são necessárias e que a gente só vai crescer na vida a partir dessas falhas. E aí me fez pensar. E aí me fez voltar atrás, pedir desculpa a essas duas pessoas, pela maneira como eu falei. Né? Uma foi muito diretamente, a outra não tão diretamente, mas eu consegui falar com essa pessoa. E a reflexão que eu queria trazer aqui hoje, esse vídeo já tá gigantesco, mas a reflexão que eu queria trazer aqui hoje é sobre o ego mesmo. Sobre como que a gente construiu um ego tão enraizado que a gente não consegue. É muito difícil a gente fazer essa dissociação. Eu estudo essa questão do ego, eu estudo bastante, né? Não que eu consiga aplicar tudo na minha vida, mas eu gosto muito de estudar. Então eu tô sempre lendo, eu tô sempre tentando entender o funcionamento das coisas dentro da minha cabeça. E eu sempre achei que eu tava indo em direção a conseguir
barrar, conseguir controlar o ego, né? Conseguir fazer com que o ego se silenciasse para que somente o meu eu superior pudesse viver comigo, né? Somente o meu eu superior pudesse falar, ou fazer, ou agir. Mas eu percebi como que o ego, ele sneak out, né? Ele foge, ele escapa e ele entra nas situações, e é muito difícil no meio das situações, por exemplo, numa discussão, que foi o que aconteceu comigo, a gente conseguir pensar racionalmente. A gente tá sempre... As discussões, elas, na maioria das vezes, elas vão começar por conta de egos, né? São sempre brigas de ego. O nosso eu superior não quer brigar, não quer conflitar com ninguém. O eu superior não tá preocupado com conflito, né? Enfim, eu tô falando tudo isso porque às vezes a gente aponta muito os erros das pessoas. E eu tô fazendo esse vídeo falando da minha questão, né? Do meu problema de apontar para outras pessoas. Eu nem disse pra ninguém que as pessoas estavam erradas, mas assim, o meu comportamento fez as pessoas entenderem que elas estavam fazendo alguma coisa errada, quando na verdade elas estavam sendo elas mesmas, dentro das possibilidades, das dificuldades delas. E todo mundo tem que respeitar isso, a gente tem que respeitar a dificuldade das pessoas, né? Até mesmo porque a gente tem as nossas próprias dificuldades. E a gente acaba exigindo essa perfeição das pessoas que a gente está mais próximo, ou das pessoas que a gente tem mais sentimento, né? Enfim, falei tudo isso pra dizer que isso que a gente constrói socialmente, essas formas, né, que a gente quer encaixar, tudo isso vem do ego. E a gente tem um trabalho muito grande de desconstruir esse ego, né? E é muito difícil, não é nada fácil. E eu tô falando aqui, eu fiz esse vídeo só pra falar do meu desafio, dentro do meu ego, né? E talvez eu dizendo pra vocês que é difícil pra mim, mesmo tendo o conhecimento teórico da coisa, porque eu já li inúmeros livros a respeito, já assisti sei lá quantos mil vídeos e conferências e palestras que falam do ego, mesmo sabendo disso, é muito difícil. E aí pra mim, principalmente, vem muitos sentimentos quando eu percebo que eu fiz alguma coisa que não era legal. Vem sentimento de culpa, vem sentimentos de autocrítica muito grande. E eu tenho aprendido gradativamente a deixar todas essas coisas irem. Eu tenho aprendido a deixar a vida ser mais leve. Mas não é fácil, né? E uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês é sobre esse canal, sobre o que eu quero com esse canal, né? Eu não quero dar dicas de como você tem que viver sua vida. Eu não quero te dar receita de bolo do que você tem que fazer para ser feliz ou do que você não tem que fazer para ser feliz. Na maioria das vezes eu vou falar sobre as minhas experiências e como é que o fato de eu tentar estar presente o tempo inteiro faz com que eu reveja os meus atos e faz com que eu repense certas coisas, né? E talvez aprenda de tudo isso, porque na verdade a gente tem que tirar aprendizado de todas as situações. Então, eu não vou te dizer como você deve viver sua vida, isso é o seu coração vai te dizer como você deve viver sua vida. O que eu vou fazer aqui é te mostrar como as minhas experiências influenciam o meu autoconhecimento, como é que no dia a dia as coisas que eu faço me ensinam sobre quem eu sou, sobre o que eu devo melhorar. E eu espero que quando eu compartilhe com vocês essas experiências, isso possa também fazer com que vocês analisem certas condutas, né? Certos comportamentos que talvez para vocês a gente não consegue fazer isso virar consciente, né? Porque a gente já age muito inconsciente, a gente tem muitos comportamentos durante o dia que são inconscientes. Então é bem possível que tanto quanto foi para mim um estalo e foi uma surpresa descobrir o que eu estava fazendo, pode ser para vocês a partir do que eu tô dizendo aqui. Então é isso, sem receitas de bolo de como viver a vida, vamos ser felizes da maneira que a gente achar melhor, sem machucar o outro, que eu acho que esse é o objetivo da gente aqui. A gente tentar ser melhor todos os dias e mostrar pro outro que ele é importante e dar o amor que a gente quer receber, mesmo quando a gente não recebe esse amor dessa pessoa. O universo vai te devolver de toda maneira, porque tudo que você põe no universo, o universo devolve pra você. Então é isso, obrigado por estar comigo há quase 10 minutos. Quem é que terminou esse vídeo? Não sei se alguém vai terminar. Não tenho muitas pretensões com esse canal, só quero compartilhar a minha história para que eu possa crescer com essa experiência e para que as outras pessoas também possam crescer com essa experiência. Um beijo, namastê!